Começa agora o IPAM Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou o Carlos Bateste e estamos iniciando mais uma edição do IPAM Talks, o podcast do IPAM, Instituto Paulista de Magistrados. Neste programa vamos entrevistar a advogada e mediadora Célia Regina Zapparoli, que atua no meio jurídico como especialista em mediação, conciliação, resolução de conflitos e acesso à justiça. Nossa entrevistada é graduada e fez mestrado em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é mestre e doutoranda em Psicologia Clínica pela mesma universidade. Idealizadora e coordenadora do programa Íntegra, Gênero e Família, ela é professora formadora de mediadores e conciliadores na Unicamp, na USP, no IPAM e na Associação de Advogados de São Paulo. E é coordenadora do tema na Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, onde é conselheira estadual na gestão 2022-2024, tendo sido eleita para a gestão 2025-2027. Vice-presidente e fundadora da RIME, Rede Internacional de Mediação Interdisciplinar, a doutora Célia Regina Zapparoli é sócia da CAMIE, Câmara de Arbitragem, Mediação Interdisciplinar e Empresarial. Atua em mediações estruturais, em plataformas de cidadania e ambientais multiculturais no TRF3 e em conflitos em campus universitários. Os temas que vamos abordar com a doutora Célia Regina Zapparoli serão a contribuição do judiciário e dos operadores do direito para a inclusão social por meio da mediação de conflitos em contextos de violência, crimes, no âmbito intrafamiliar e de gênero. É uma satisfação poder ouvi-la no IPAM Talks, prezada mediadora e advogada. Bom dia a todos e todas, é uma honra estar aqui com vocês no IPAM, uma instituição que sempre me acolheu com muito respeito e carinho, e que me foi apresentada pela doutora Valéria Lagrasta, Caetano Lagrasta, depois recebidas pela doutora Zerta, doutora Ana e demais diretores e presidentes que a sucederam. E tenho grandes alunos, queridos alunos, que foram alunos aqui no IPAM. Muito obrigada pelo convite. A primeira questão que gostaríamos de abordar diz respeito ao acesso à justiça. A senhora considera que o acesso ao poder judiciário é realmente garantido a todos os brasileiros? É uma excelente pergunta essa. Não é garantido, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Um dia eu estava no projeto Íntegra com estagiários na formação de mediadores, estávamos atendendo a um caso X, né? E o caso seguinte era de um rapaz com a mãe, ela idosa, e que perdera todos os seus bens, né? Porque o filho comprava drogas ao vender esses bens da mãe, né? Ele era dependente químico e agora, naquele momento, né, ele morava na Cracolândia. Bom, nós conseguimos trazê-lo à mediação por um telefone comunitário, com muita conversa de orelhão. Ele chegou uma hora antes, sentou-se no sofazinho azul, aquele sofazinho azul que todo mundo conhece da sala de audiência, e eu interrompi a sessão anterior por alguns minutos para pegar água para os mediandos, e o vi lá, sentado, bermuda puída, chinelo de dedo, mais banho tomado e perfumado. Sabe alguém simples que se preparou da melhor forma para vir? Pedi que aguardasse. Quando acabou a sessão anterior, onde ele estava? Tinha sumido, né? Prometi um ponto na média ao aluno que encontrasse e o trouxesse com respeito, né? E todos os alunos e alunas saíram para a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, onde fica o Fórum de Santana, né? Eram advogados, servidores ali em formação de mediação e conciliação, e o trouxeram. Sabe o que aconteceu? Ele foi posto para fora do fórum, por um segurança, porque ele estava de bermuda e de chinelo, né? Os alunos voltaram com ele e, ao serem impedidos, disseram: foi a doutora Célia Zapparoli quem falou para ele entrar. Sabe, fala repleta de poder, empoderada, né? De quem enxerga o outro, mesmo sendo
uma pessoa simples e eu ninguém naquele fórum, quanto mais no judiciário, né? Deixaram-no entrar. Tive muito orgulho desses meus alunos que se uniram para fazer um cidadão chegar ao judiciário. Acho que essa história fala bem quanto ao acesso à justiça, né? Mas também eu acho que nós devemos diferenciar o acesso à justiça do acesso ao judiciário, até porque a justiça não é prerrogativa exclusiva do Estado, ou mesmo do judiciário. É uma missão nossa diária, de cada um, no dia a dia, desde o policial não chutar um morador de rua, que está ali, né, na ladeira Porto Geral, desacordado, né, pelo uso de drogas, até a inclusão nas diversidades, a gestão de conflitos e a prevenção no âmbito privado e público anteriormente aos processos. Porque pode até nos frustrar, né, mas os operadores do direito, nós costumamos acreditar, né, que o mundo orbita no processo, né, mas o processo devia ser exceção, a última porta, mas passou a ser a primeira depois do 190, né? Eu também queria trazer aqui para a gente pensar um pouco, né? Adentrar o judiciário também não significa acesso à justiça. Muitas vezes os cidadãos e cidadãs ajuizam ações, mas não obtêm ou não entendem o provimento judicial obtido ou o acordo firmado, podendo seguir o conflito, né, que se prolifera em novos processos, né? Aí a importância dos plantões de defensoria, advocacia no Sejusc, para ajudar essas pessoas a entender o que elas estão pactuando e, o mais importante, os impactos desses pactos na vida dessas pessoas, né? Como eu disse num dos cursos de formação de mediadores do IPAM, lá em 2022, aí o tal acesso à justiça, né? Que é mais do que adentrar pela porta física do sistema de justiça, do judiciário, ou entrar e não sair, ou entrar e sair de forma inconsistente, ou sair e ter que voltar, ou viver para sempre lá dentro, ou pior, entrar, girar em falso, rodopiar, cansar e desistir de lá estar. Nesse diapasão de idas e vindas, no que o judiciário passa a ser resultado de não se reconhecer no sistema de justiça uma base segura, previsível, confiável, republicana, mas apenas as pessoas utilizarem o judiciário como um mal inevitável, muitas vezes num recurso retórico, né, de pressão que nem sempre traz o que dele se espera, né? Aí vocês vão poder perguntar para mim, será que estamos esperando demais esse judiciário? Né? Quem viabilizará a justiça? E eu respondo, né, sem pestanejar muito. Nós, em nossas atitudes éticas e republicanas, diárias, entendendo as diversidades, inclusive para promover as mudanças desse sistema de justiça que queremos transformar e que seja cada dia melhor, porque todos nós fazemos parte do que significa a justiça, né? Num mundo mais justo, com sujeitos éticos que queremos formar. Eu falei isso em 2022, numa aula no IPAM, né? E ontem me surpreendi com um HC, um habeas corpus, que pode ser até mesmo impetrado num papel de pão, e ele foi negado sobre a fundamentação da inicial de ser muito longa essa inicial. Como alguém tem coragem de escrever isso? É disso que a gente fala quando a gente fala de acesso à justiça. O que é o projeto Íntegra Gênero e Família? E como as pessoas podem ter acesso a ele? O projeto Íntegra foi criado em 2001, de segmentos dos movimentos feministas e de doutrinadores da mediação, porque acredita-se, né, ou acreditava-se, que mediação não se poderia praticar em contextos de violência, né? E hoje, para alegria, temos o enunciado 23 do FONAVID, que admite a mediação em temas subjacentes ao crime, como deve ser, porque o que se medeia é o conflito e não o resultado criminal, né? Mas, acima de tudo, a gente precisa reconhecer que o projeto Íntegra é um projeto com voluntariado, em voluntariado, né? Assim vão 23 anos, né? Mais de 60 mil horas de atendimento voluntário e gratuito por especialistas em gestão de conflitos, especialistas em família e especialistas em gênero, né? O Íntegra foi prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, com a presença do ministro Fux, mas não recebemos até hoje nenhum documento disso, né? Porque era no meio da pandemia e acabou que nós não tivemos nada além do virtual, né? O Íntegra é uma construção intertrans e multidisciplinar, que procura o tratamento integral e global do conflito e todas as expressões processuais para mudanças individuais, relacionais e culturais no âmbito de graves casos de conflitos e violências que envolvem famílias.
com todos os aspectos presentes das assimetrias de gênero, né, presentes nessas famílias e nas relações dessas famílias. Os casos vêm encaminhados pelas varas de violência doméstica, pelas varas da família, dos setores técnicos do Fórum de Santana e antes também das varas criminais, quando eles faziam julgamentos das questões de violência doméstica, né? Também vieram por muito tempo do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Defensoria Pública, né? Então, o que nós fazemos? Após a criteriosa triagem pelos magistrados, os casos são enviados ao Íntegra, portanto, o Íntegra não faz parte do fluxo de casos que vem e vai aos CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, né? Levantamos todos os processos existentes e escutamos as partes e as mediamos. Hoje, muito online, né? Mas nós temos lá montada no Fórum de Santana, montadas as salas 318 e 319, que estão montadas para o atendimento presencial, especialmente quando a gente atende criança, quando nós atendemos crianças, adolescentes, que fazem parte também do trabalho de mediação. Nós as consideramos nesse trabalho de mediação. No Íntegra, a advocacia também é totalmente bem-vinda e nos auxilia muito. E quando uma parte tem advogado e outra não tem, providenciamos orientação jurídica na parceria com o Instituto Pro Bono. E se ambas não têm advogados e precisam de orientação jurídica, há um enunciado do Conselho da Justiça Federal que permite que o coordenador de programa gratuito, que não for mediador, dê orientação jurídica a ambas as partes. Feito o acordo em casos vindos da vara de violência doméstica, né, que não homologará acordos de natureza civil, nós registramos nos autos e homologamos via CEJUSC. Bom, o acesso ao Íntegra, portanto, é via processo judicial, de ofício ao requerimento ao juízo, e o juízo ou o magistrado, entendendo que deva ser enviado ao projeto, remete os autos, né, para nós. Como eu disse, os setores técnicos também têm analisado a necessidade da mediação e têm solicitado aos magistrados que enviem ao projeto Íntegra. Bom, além da mediação na construção por diversas disciplinas, indisciplinarmente, né, de forma interdisciplinar, oferecemos atendimento em psicoterapia breve, suporte síncrono pelo WhatsApp, visitas mediadas nos casos de narrativa de alienação parental. Aqui, para a gente, basta a narrativa de alienação parental, não quer dizer que ela exista ou não, né, porque a narrativa também tem um peso nas dinâmicas familiares. E é um pouco isso que nós fazemos, né? As pessoas podem solicitar nos autos e os magistrados podem encaminhar ao projeto Íntegra e tem encaminhado especialmente os magistrados de Santana, porque o nosso núcleo tem lá sede. Nós sabemos que muitas das práticas de solução de conflitos adotadas atualmente no âmbito do judiciário foram inspiradas principalmente no direito norte-americano, porque as diferenças culturais têm impacto direto em uma negociação. Na sua visão, os processos de mediação e conciliação atualmente em curso estão bem adaptados às características e às peculiaridades da cultura do Brasil? Bom, você tocou num ponto muito importante, né? Em 2022, nós fizemos o Manifesto da Escola Brasileira de Mediação. Foi um marco estratégico por ser 2022, né? Pela proclamação da independência em 1822, a Semana de Arte Moderna em 1922 e agora o Manifesto da Escola Brasileira de Mediação, que não é uma escola física, né? É um fazer, é um pensar, né? É uma filosofia. Fizemos em 2022 e foi depois de tudo que nós passamos e assistimos durante a pandemia, né? O Brasil tem características próprias, né? E a visão norte-cêntrica permanece insistindo em nos obsidiar, falar de cátedra, sem muito sentido para as nossas realidades, né? Nós somos latinos, somos aparentemente pacíficos, mas somos grandes litigantes. Não dá para nos limitarmos às técnicas fundadas numa autonomia hipotética do liberalismo, né? Temos assimetrias relevantes que acirram e perpetuam o conflito. Ou seja, o Brasil, né, ou aqui no Brasil, temos carências materiais, recortes culturais, muitos Brasil. Não é nem para falar de um único Brasil, né? O manifesto foi um pronunciamento emancipatório da mediação brasileira que apensa do sujeito ao intersubjetivo, entre dois sujeitos, né? Além do coletivo, passando pelas demandas repetitivas, chegando hoje ao imprescindível âmbito estrutural da mediação. Hoje nós pensamos muito a mediação como instrumento para a criação de políticas públicas e ser utilizada
para aquilo que nós deparamos de carências de base, de fundamento, né? Na mesma lógica do processo estrutural, que tanto está sendo debatido aí, mas pela mediação, né? Precisamos considerá-los para avançar e gerar mudanças de verdade por meio da mediação. Caso contrário, virará no máximo um acordo sob o nome equivocado de mediação e que pode não significar nada, ou pior, esse acordo pode fomentar mais conflito. Como diz o professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, a Segunda Grande Guerra Mundial nasce do acordo da Primeira Grande Guerra Mundial e que promoveu uma grande ferida, aí eu falo narcísica, né, no povo alemão e com isso o nazismo. Na linha, né, do estrangeirismo ainda, há alguns clichês que a gente tem visto. Eu queria dar um exemplo para vocês para ficar um pouco mais lúdica a nossa conversa, né? É dito, né, na doutrina estrangeira que o mediador e a mediadora devem ser neutros, né? Primeiro que nós não somos tábulas rasas, logo não somos neutros. Portanto, precisamos ter consciência disso e lidar com isso para não fazermos bobagens, né? Outro ponto é que não devemos, como mediadores, fazer parte do conflito mediado. Então, isso é dito pela doutrina estrangeira. Como que a gente pode não fazer parte de um conflito ambiental no mesmo planeta Terra, a única casa que nós habitamos, né? E mais, né? E essa é o que eu mais gosto, né? Que no Brasil não existe a cultura da mediação. Eu escuto isso desde 1997, quando eu me formei mediadora, né? Vamos refletir um pouco sobre isso, né? A mediação não se acaba numa sessão. Como garantir adesão se as sessões para trabalhadores são agendadas na hora do expediente, com risco da perda de emprego? Ou na hora de pegar o filho na escola, né? Ou quando o filho, que não poderia, em tese, num primeiro momento, estar na sessão de mediação, naquela dada sessão de mediação, não tem escola, né? Não tem creche, né? Pessoas com poucos recursos financeiros devem se deslocar. Se não tem recursos para o transporte, né? Como que elas fazem? E no final do mês, quando o pacote de dados, se nós pensarmos na mediação online, né, se esgotou e o acesso à internet é inviável, ou não sabe usar o celular, ou a privacidade não existe porque a casa da pessoa não tem forro, né? Não é falta de cultura da mediação, é política pública descontextualizada, né? Outro clichê é que o conflito é algo positivo e pode ser uma possibilidade de crescimento. Bom, você já passou por um conflito, eu imagino, e eu também, né? Não é nada legal passar por um conflito, demanda energia para passar e para sair dele, né? Muitas vezes, quem está em conflito não consegue dar conta dele, ou de si mesmo naquele momento. Aí devemos entender que ok, né? Mas daí falar que o conflito é legal, com voz de bonzinho, de ser iluminado, aí é muito complexo, né? E é isso que a gente tem visto nas mediações e conciliações. Aí há outras frases, né, mediação, que colocam um peso e a pessoa ainda sai culpada de não ter conseguido resolver amigavelmente. O mesmo para com a vítima de violência doméstica. Tem um clichê que é horroroso, né? A mediação trata do presente e do futuro. É como se disséssemos para essa vítima, né, que passou por as violências, esquece da violência sofrida, amiga. A gente não considera e passa o rodo. Então, precisamos também sair da ideia de que tudo é mediável e conciliável. Pensar que a proposta do meio adequado de Kazuo Watanabe implica em dizer, né, que para cada conflito concreto existe um melhor instrumento de resolução ou de administração, melhor dizendo, né? E a adjudicação estatal também é um instrumento e, quando preciso, ela deve ser tempestivamente aplicada. Aí a burocracia envia para o Sejusc, sem triagem. A triagem é uma questão. Ou não envia para ele, porque acreditamos que o tempo transcorrido no Sejusc ainda é computado ao juiz natural do feito originário, que responde por esse tempo, né? Com todo respeito, o CNJ precisa mudar isso, em vez de não deixar os advogados fazerem sustentação pelo plenário virtual. Falo aqui da resolução 591 do CNJ, em cerceamento de defesa. Mas voltando e fechando parênteses, né, devemos também entender que nessa lógica do meio adequado de Watanabe, a escolha de um meio adequado requer, além de sua escolha, se será mediação, conciliação ou adjudicação, considerar o meio escolhido com sua adaptação metodológica ao contexto, né? O que quero dizer com isso, né? O caso será mediado, ok.
foi a escolha do instrumento, né? Mas a mediação na família, ela é diferente da mediação na família em contexto de violência e dela em contextos que já chegaram ao crime. Diferente ainda de uma mediação ambiental e dela, a mediação ambiental, de uma mediação ambiental multicultural, que envolve comunidades tradicionais, originárias, né, como indígenas e quilombolas, como temos feito no TRF3. E aí os aportes que você precisa para poder fazer essas mediações, né? Alguns têm aportes que vêm da psicologia, outros que vêm da antropologia, né? E precisamos estar preparados com técnicas e metodologicamente para atuar nessas especificidades. Até porque, enquanto estamos tentando entender, né, o que é um dumping econômico, por exemplo, o cérebro se volta a isso, e o movimento de sala ou de tela, se pensar no online, né, a apreensão do não verbal, do paraverbal nessa sessão ficam perdidos, porque eu fico com o cérebro imaginando que é um dumping, né, econômico, né? Foco no texto, perda no contexto. Então a mediação, se for escolhida como o melhor, mais adequado método, ela precisa estar adaptada para o contexto que será trabalhado. É isso. Perfeito. Diante disso, o que seria possível fazer para o Poder Judiciário aperfeiçoar ainda mais essas práticas, especialmente em contexto de violência e crimes no âmbito intrafamiliar e de gênero, e em benefício dessas parcelas da população marginalizadas, mais vulneráveis, e, como a senhora lembrou, tem imensas dificuldades para acessar uma plataforma digital de solução de conflitos. Eu entendo que a política pública que cuida dos meios consensuais acabou ficando burocratizada e precisa ser redesenhada, né? Ela é opressora para pessoas que estão em situação de violência, né? Ela é limitada porque casos de família, por exemplo, não deveriam ser tratados por conciliação e acabam no rodo sendo colocadas na conciliação, precisa de um tratamento mais aprofundado, né? Ela é opressora para mediadores e conciliadores, e posso falar disso porque eu não atuo no Sejusc, né? Primeiro porque a remuneração do mediador e conciliador deve ser justa e também deve receber pelas sessões feitas na gratuidade. Eles não recebem na gratuidade, tá? A distribuição de casos deve ser republicana, como prevê o Código de Processo Civil. Só para vocês terem uma ideia, ela não é, né? Eu jamais recebi um caso pago pela CAMI, vindo do TJ. Mas nós fizemos 60 mil horas gratuitas pelo Inter, né? Então, precisa ser revisto isso, né? A forma de distribuição de casos a mediadores e conciliadores de forma randômica, como prevê o CPC. Depois que haja a presença de plantão da advocacia ou da defensoria no pré-processual dos Sejuscs, porque as conciliações e mediações lá formam títulos judiciais, né? Até existe um enunciado do Conselho da Justiça Federal que fala disso, desta necessidade, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é triangular, né, com todo o acolhimento pelo TJ São Paulo, no PMEC, para que haja uma triangulação via defensoria, OAB, para que haja esses plantões. A gente precisa avançar nisso para que, de fato, eles aconteçam, porque as pessoas precisam de informação, né, para que a decisão seja informada, para que elas entendam que estão ali pactuando, e mais, os efeitos daquilo que estejam pactuando, né? E penso que os Sejuscs deveriam se voltar especialmente às camadas das populações marginalizadas e vulneráveis. Desde que as pessoas que possam pagar, né, tenham mediadores privados, advogados privados, não precisa gastar energia de uma política pública tão fortemente, né, nos Sejuscs. Porque elas vão para os Sejuscs porque elas querem pagar menos custas, é fato isso, né? E penso que as mediações devam sair do varejo, né? Demandas repetitivas devem ser tratadas na globalidade, identificando os problemas de raiz. E, por exemplo, predadores que tenham suas práticas abusivas de consumo e trabalhistas, né, reiteradas, que sejam corrigidas. E dá para você trabalhar isso via mediação global, macroscópica, né? Não apenas em feitos ou acordos em casos individuais, né? Porque ainda acabam usando o judiciário para gerir o seu passivo e perpetuando essas condições, essas ações que são disfuncionais. Mas também, como eu já havia dito, acima de tudo, devemos entender que para as carências e violências estruturais, possamos usar mais a mediação estrutural para lidar com isso, como é feito nas plataformas ali no TRF3, né? Então, lá há plataformas de vacina, há plataformas que trabalham ambiental, há plataformas de cidadania, e aí você começa a identificar que tem questões que você pode
tratar. Vamos tratar da saúde indígena e trazer uma mediação só para tratar de saúde indígena no âmbito de atuação daquele tribunal, né? Como a senhora vê a formação e o aperfeiçoamento de magistrados no que se refere à implementação desses processos? Bom, vamos lá. Bom, eu a vejo envolta em processos burocráticos, mais do mesmo, com o currículo ultrapassado e o módulo prático que não leva o aluno ou a aluna, de fato, a aprofundar-se num fazer que deva ser transformador. Vem com clichês, como eu disse para vocês, falas que não chegam a avançar muito no sentido da objetividade da resolução ou gestão de conflitos, né? Mas eu fico pensando, né, que nesses cursos, vamos pensar em mediação, né, na formação de mediadores e conciliadores, né? Na parte prática, o aluno tem que preencher 60 horas de relatórios. É praticamente ser mundo de copista, né? Seria muito mais produtivo ter alunos observando e fazendo mediações e conciliações junto com o docente presente na sala de mediação e de conciliação ou na tela, né? E antes, poder, junto com o aluno, preparar o caso, né? E depois ele entender que caso é aquele, porque entrar no meio de um atendimento ou numa sessão aleatória não gera, né, o devido aprendizado, né? E depois de debater, construir o caso, né, virem ou executarem esse caso, né? É isso que fazemos aqui no IPAM, fazemos na USP, na Unicamp, na ASP, na ESA, a partir da nossa entrada lá. Então, assim, essa burocracia de ficar comprovando coisas como se fosse uma secretaria, fazendo prova e não aprendendo de verdade é um grande problema, né? Tirando o fato de que só observar práticas que nem sempre são bem executadas, caindo nessa tela, como eu disse, né, em que conciliadores e mediadores passam grande parte da sessão tratando de honorários, né, o que não deveria acontecer, né, ou sendo lacônicos ou pouco precisos, praticando muitas vezes violências de gênero. É muito desmotivador, né? Falo isso agora porque eu sou advogada, né? E tenho casos que são conciliados, né? Outro dia fui encaminhada para um caso de mediação, né, com uma cliente que tinha uma medida protetiva. Bom, a primeira coisa que eu perguntei para as conciliadoras se elas estavam no âmbito do Sejusc ou da vara, né? Justamente porque tem uma vedação de mediação em Sejuscs em contextos de violência doméstica, ainda mais com medida protetiva, né? Depois de elas tentarem me convencer, né, elas indicaram que eram da vara. Descobri que não eram, mas tudo bem, né? A minha cliente era uma moça, né? Eu sou uma mulher, né? Do outro lado, nós tínhamos um médico, que era outra parte, né, um senhor, e também o advogado. Nós éramos tratadas de menininhas durante a sessão de conciliação, e eles de doutores. Daí dá para ter uma diferença. Não é bobagem isso, né? Isso explicita claramente uma assimetria no tratamento de gênero, né? O sinal de internet de uma das conciliadoras não se sustentava, né, porque ela estava em trânsito. Então, assim, também o espaço, você se preparar para você estar ali para atender, né? Depois de tudo isso, né, toda vez que eu tenho uma conciliação, uma mediação, eu levo todo o material pronto, preparo com o cliente, faço avaliação, organizo tudo. Esse material, elas não eram especialistas em direito, elas não eram advogadas, elas não entenderam do que se tratava o caso, né? E acabou que, no final das contas, elas passaram a proposta sem autorização da gente, da nossa autorização para outra parte, de uma maneira equivocada, né? Bom, o fato é que tanto eu quanto o advogado da outra parte decidimos que nós não permaneceríamos nessa conciliação, já na segunda sessão, né? E pedimos uma conciliação à magistrada, que aí foi muito interessante. Ela aplicou técnica, foi precisa, em 15 minutos ela resolveu o problema. Então, o que eu quero dizer, né? Tem técnica, existe forma de atuação, e não é porque você é um magistrado que vai julgar que você também não possa aplicar as técnicas de conciliação e de mediação adequadas para o caso concreto, né? Voltando aos cursos de aperfeiçoamento, né? O interesse é que quando cheguem os alunos, eles acreditam que sabem. Esse é um outro problema, né? Justamente porque eles chegam numa posição de falar, eu faço isso todo dia, né?
Então, para que a gente vai ensinar para quem já sabe tudo? Então, também essa disposição de aprender, né? E nós tivemos grandes alunos no IPAN, né, que vieram abertos, né, que vieram prontos para essa troca. Foi muito bacana, né? Sem parti-pri, né? E nós docentes também temos que entender que nós temos que ser criativos, né? Trazer pontos fora, porque nós estamos trazendo para quem está sendo aperfeiçoado o dia a dia dele. Então, precisamos trazer esse ponto fora, né? Sair do banal, debater o que jamais imaginavam que poderia ser debatido, né? Trazer a possibilidade do novo, da esperança da transformação, porque a massa de processo para quem julga e advoga também é angustiante, né? Porque muitas vezes aquela repetição, aquela massa, aqueles prazos, nós precisamos entender um pouco isso, né? Nós entrevistamos a advogada e mediadora Célia Regina Zapparoli. Obrigado por sua participação no IPAN Talks. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas informações sobre as atividades do IPAN, o Instituto Paulista de Magistrados. A campanha Novembro Azul, divulgada pelo Instituto Paulista de Magistrados ao longo do mês de novembro, com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção do câncer de próstata, alcançou centenas de pessoas que buscaram informações nas mídias sociais e no website do IPAN sobre esse tipo de câncer, que é o mais comum entre os homens e causa da morte de 29% da população masculina, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Junte-se ao IPAN e ajude a compartilhar as campanhas de prevenção e conscientização da saúde promovidas pelo Instituto ao longo de todo o ano. Além da Novembro Azul, o IPAN mantém campanhas como a Outubro Rosa, que conscientiza sobre o câncer de mama, e a Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Para obter mais informações, acesse o site do IPAN, www.ipan.com.br. Não perca a retrospectiva 2024 do IPAN. Na segunda quinzena deste mês, o site do Instituto Paulista de Magistrados publicará um registro das principais atividades do IPAN no ano, com divulgação também pelo Boletim de Notícias, IPAN Online e pelas mídias sociais do Instituto. Entre os destaques, as 9 edições deste podcast IPAN Talks, com a realização de entrevistas com renomados magistrados e conceituados integrantes das carreiras jurídicas. Também estão registradas as várias capacitações realizadas em parceria com o Senor, da Universidade de Coimbra, em Portugal, assim como as formações de facilitadores de justiça restaurativa com apoio do IPAN, e ainda as apresentações para os alunos e as capacitações de professores e educadores do projeto Eu Tenho Voz, promovidas pelo IPAN em escolas municipais do estado de São Paulo. Agradecemos a sua audiência nesta edição do IPAN Talks. Para acompanhar todas as iniciativas e eventos do IPAN, acesse o site www.ipan.com.br e as mídias sociais do Instituto no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.